Olá, tudo bem com você? O Identidade está no ar, esse que é o seu programa que sempre leva para você histórias inspiradoras de superação, fé, milagres e relacionamentos. Mas antes de falar um pouco sobre o programa de hoje, eu quero oferecer para você um guia de estudo muito especial chamado Pais Preparados, Filhos de Caráter. Ele foi feito aqui pela Escola Bíblica da Novo Tempo para ajudar você que é pai, mãe ou que também pretende ter filhos no futuro. Ele tem o objetivo de aproximar as famílias, evitar problemas graves no futuro e também dar dicas e estratégias de como lidar com conflitos de forma mais pacífica e criar um ambiente amoroso e mais harmonioso em casa. Quer o seu guia de estudo? Peça então agora mesmo pelo número que aparece aí para você. O DDD é 12, número 982444449, esse é o WhatsApp, tá bom? Ou então você liga em horário comercial para o DDD 12 21 27 31 21. E esse material vai chegar gratuitamente para você aí na sua casa. E no Identidade de hoje nós vamos falar sobre uma amizade que vai além da empresa. Isso porque a Letícia e o Ricardo trabalhavam juntos desde 2014. Mas só tiveram contato um pouco mais pra frente ali. E em certo período essa amizade ficou mais séria, que a Letícia se ofereceu para ser doadora de rim do Ricardo. Essa história, gente, está muito emocionante. E cada detalhe é possível ver que existem sim amigos mais chegados do que irmãos. Eu vou para o intervalo bem rápido, são só 30 segundos e na volta vamos acompanhar essa história emocionante. Eu te espero por aqui. José Ricardo sempre teve uma vida tranquila. Em 2014, a empresa que ele trabalhava criou um programa de atividade física para funcionários e ele aceitou o desafio. Todos os dias em que tinha atividade física, ele estava lá, já que o parque era a caminho da estação de trem. E o tempo passou, a responsável indicou ali uma bateria de exames e ele descobriu um problema grave de saúde. Seus rins estavam muito fracos. Foi então que ele começou uma dura batalha de sobrevivência. O Ricardo conheceu a Letícia, que se tornou mais do que a sua amiga de trabalho. Também se tornou a sua amiga e irmã de consideração. E hoje vamos conhecer mais detalhes sobre essa história de superação e de uma amizade tão linda. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao Identidade. Boa noite para você. Boa noite, Gabi. É um prazer recebê-lo e conhecer um pouco mais sobre a sua história, né? Sim. E eu quero saber ali do início. Então, a empresa que você trabalhava, trabalha até hoje, na verdade, Isso, até hoje. fez um programa para que os funcionários praticassem exercícios físicos. E ali a médica orientou a fazer uma bateria de exames e foi nessa bateria de exames que você conheceu um problema de saúde que você não conhecia. Sim, eu nem imaginava, né, que poderia estar, né, passando por uma situação, né, como aconteceu comigo, né, num exame, né, assim, né, praticamente de rotina, né, e eu descobri que estava com um problema renal, né, foi no começo, né, então aí meu médico, ele passou um medicamento para mim tomando, né, eu fui tomando esse medicamento, mas infelizmente, né, a doença foi progredindo de forma assim devagar, né, mas com o decorrer do ano foi aumentando essa velocidade, né, aí, né, chegou a um ponto que o médico falou, ó, quando chegar a tal, né, ponto, você vai precisar de um transplante, né, aí eu, né, comecei já a ficar preocupado, né, aí... Primeiro você resolveu procurar especialistas nessa área, né? Isso. Nefrologista e também Urologista. Isso. Para que pudesse fazer um acompanhamento mais de perto dessa questão renal. Exato. Aí... Tinha ideia do que passava pela sua cabeça, o que poderia ser essa doença, que precisava desses dois especialistas cuidando? Não, eu nem fazia ideia do grau da gravidade, né? Que é essa doença, né? Foi através dos exames que realmente foi constatado, né? Que a gravidade da doença, né? E aí você começou um tratamento primeiro com medicamentos? Isto, né? Para tentar diminuir a progressão da doença, né? E aí eu fui acompanhando. No começo, os exames eram de 6 em 6 meses, né? Aí, conforme a doença foi evoluindo, né? Aí diminuiu, foi para 3 meses, 2 meses, 1 mês, até que chegou num ponto assim já bem mais grave, que é onde começou a falar em transplante. Mas você chegou a fazer hemodiálise antes ou não? Não, aí eu só estava em tratamento conservador.
Ok. né? Aí quando chegou num determinado ponto, né, que meu rim já estava no limite, não dava mais para filtrar todo o sangue do corpo, aí meu médico indicou a hemodiálise. Então, só para esclarecer para o pessoal aqui de casa, Ricardo, a hemodiálise é esse procedimento, na verdade, é uma máquina que faz o trabalho que os rins deveriam fazer, que é filtrar as toxinas do sangue, né? Na verdade, os rins precisam fazer essa filtragem do sangue do nosso corpo para que fique sempre limpo. E os rins do Ricardo não estavam funcionando tão bem, então ele começou a fazer hemodiálise, que é esse processo que você fica horas ali deitado Isso. numa poltrona, né, ligado a uma máquina. Como é que funciona, Ricardo? Então, você fica numa poltrona, tem clínicas que você fica deitado numa, tipo, uma cama, né? Mas no caso da minha era uma poltrona. Eu ficava durante 4 horas, desculpa, eu ficava durante 4 horas, né, filtrando o sangue, né, nessa máquina, né? E geralmente, quando chega no final ali da hemodiálise, é onde que nós sofremos mais, né, do tratamento, que você já ficou 4 horas, quando chega 3 horas e meia, seu corpo já começa a sentir, né? Às vezes cai a pressão, é onde que a maioria dos pacientes passam mal, Uhum. né? Que ela, né, ela é muito agressiva, né? Sim. Mas graças à máquina, várias pessoas estão vivas, como eu pude, né? Passar por esse tratamento enquanto não chegava o meu transplante, né? Sim. Então eu não reclamo dessa máquina, só agradeço por ela existir. Sim. E curiosamente, Ricardo, um tempo atrás, antes mesmo de você saber da doença, saber que precisaria fazer hemodiálise, você assistiu a uma reportagem sobre esse assunto e aquilo te impactou, né? Foi muito engraçado, porque eu tinha visto numa reportagem passando na televisão uma pessoa lá conectada à máquina, uma mangueira vermelha, que no caso, né, era sangue que passava, né? E eu pensei comigo, ai, tomara que eu nunca caia numa máquina dessa. E olha a ironia do destino. Na verdade, de alguma forma você já estava sendo ali orientado, né, informado sobre como aquilo deveria ser o procedimento de alguém que tem alguma doença renal. Exatamente, exatamente isso. Agora, por que você voltava ao médico de 6 em 6 meses e depois esse tempo foi encurtando um pouco mais? A progressão foi tomando conta? A progressão foi tomando conta né, do meu rim, né? Foi progredindo, né? Daí para frente começou de uma forma até mais rápida, né? Alguém da sua família já tinha algum diagnóstico assim de doença renal, Ricardo? Ninguém tinha problema renal na família. Então foi uma surpresa realmente. Foi uma surpresa, eu não esperava. E no momento que eu fui fazer o exame, né? Que o médico realmente constatou assim que o rim estava parando, né? Eu, né, fiquei assim sem saber, né, o que fazer, assim, fiquei, né, falei, meu Deus, Tinha e alguma agora? explicação para aquilo que está acontecendo? De repente o estilo de vida, mudou a alimentação, precisou mudar alguma coisa? Conta pra gente. Então, o meu estilo de vida, a partir do momento que foi diagnosticado, Diagnosticado. né, a doença, não mudou nada, né? Eu continuei fazendo todas as minhas atividades físicas, né? E a alimentação eu tive que cortar um pouco o potássio, né? Porque a partir do momento que o rim não está funcionando direito, ele acaba não eliminando, né, substâncias, né? Então eu tive que dar uma maneirada em algumas coisas de alimentação. E o seu problema era em um único rim ou nos dois? Eram nos dois, afetou os dois rins. Tinha alguma dor, sentia algum sintoma, dificuldade para urinar, Nada. alguma coisa? Não. Não sentia nada. É uma doença silenciosa. Silenciosa. Ela só dá sinal quando o rim já está no final. Por isso que é importante a gente ir sempre ao médico, né, Ricardo? Fazer exames periódicos, cuidar da nossa saúde. Não importa se você é homem ou mulher, a gente sabe que os homens às vezes têm uma resistência maior em fazer esse acompanhamento da saúde mais de perto, mas isso é extremamente importante. A gente trata de problemas de saúde aqui em alguns programas do Identidade também, e a gente vê que o diagnóstico precoce é a maior índice ali de tratamento com sucesso, de cura de doenças. Sim. Então é importante que a gente frequente regularmente o médico para fazer um check-up da nossa saúde, né, Ricardo? Exatamente, porque quando a doença é logo no começo já, né, diagnosticada, né, fica mais fácil o tratamento e no caso mesmo da doença renal, ela pode ser revertida quando ela é encontrada na fase aguda. Agora, quando fica crônica, aí já não tem mais solução. Uhum. Aí é só tratar o máximo que dá para você ficar com o seu rim até chegar o momento da hemodiálise. E como é que foi que a Letícia entrou na sua vida, Ricardo? Então, lá em 2014, 2016, né, eu já trabalhava num clube, no setor de contabilidade, né, aí um funcionário acabou saindo e ela veio trabalhar na minha sala. E por ironia do destino, ela sentou ao meu lado,
né? Porque é aquela bancadinha de quatro cadeiras, né? 2 do lado de lá, 2 do lado de cá. E ela veio trabalhar bem do meu lado. Eu aqui, ela aqui do meu lado. Trabalhava no mesmo setor, então. Ela trabalhava em outro, mas mudou para o seu setor. Mudou pro meu setor. E começou a trabalhar lado a lado com você. Isto. Aí começou uma amizade, né? Começamos a conversar, tudo, né? Almoçar junto, sair junto, viajar, né? Começamos a ir embora junto, né? Aconteceu de estarmos na mesma faculdade também, íamos para a faculdade, né? Como ela morava um pouquinho mais para frente de mim, nós nos encontrávamos na estação de trem, víamos para o trabalho. E assim a amizade foi fortalecendo, né? Aí ela acabou sabendo que eu estava indo para o médico, fazendo tratamento, né? E até então que ela ficou sabendo que eu ia precisar de um transplante, que precisaria de um doador. De um doador. É. Então a gente vai contar mais detalhes dessa história no próximo bloco, já com a Letícia aqui com a gente. Vou fazer uma pausa rápida por enquanto, Ricardo. E você que está em casa, não saia daí, porque hoje a gente está falando sobre uma história de amizade e também de saúde, né? Para que você conheça mais sobre essa questão de doenças renais. No próximo bloco, a Letícia, amiga do Ricardo, que ele estava comentando aqui, vai estar aqui com a gente para contar como ela entrou nessa história e de fato virou aí uma salvadora na vida dele. A gente volta em instantes. Identidade de volta nesta noite com uma linda história de amizade, viu? A Letícia começou a trabalhar na mesma empresa que o Ricardo, também em 2014, mas eles só se conheceram quando foi chamado ali para trabalhar no mesmo setor que ele. No começo, o relacionamento era somente dentro do ambiente de trabalho, mas como o Ricardo já adiantou aqui pra gente, depois eles começaram a criar uma amizade mais forte, saíam para tomar sorvete juntos, mas a Letícia não imaginava que o Ricardo estava passando por um momento muito difícil e mais para frente que precisaria de um transplante de rim. A Letícia é aquela amiga que todos gostariam de ter e hoje ela também está aqui para contar o motivo que a fez doar o seu rim para o Ricardo, que não é seu esposo, não tem nenhum grau de parentesco, mas que é o seu grande amigo de verdade. Letícia, boa noite, seja bem-vinda aqui ao programa. Boa noite, HP. Obrigada. O Ricardo estava aqui contando no bloco anterior, vocês já trabalhavam na mesma empresa, a princípio um pouco distante, depois você veio trabalhar no mesmo setor que ele, né? Isso. Como é que foi esse início da amizade de vocês? Ele tinha que ensinar alguma coisa para você que estava chegando no mesmo setor? Como é que foi? Como ele já tinha feito o trabalho que naquele momento eu estava executando, eu fazia bem assim. Ele tinha uma cadeirinha, ele virava um pouquinho de costa, eu puxava a cadeirinha, Rick, me ajuda, Rick, me ajuda. E aí a gente entrava no mesmo horário, ia almoçar ao mesmo horário e acabou criando um vínculo. E até um momento que eu olhei, assim, dando uma olhadinha de lado, eu vi que ele estava procurando na internet sobre transplantes de rim. Aí eu perguntei para ele, né, puxei a cadeirinha e falei, Rick, por que você está procurando sobre transplante? Aí ele falou, sabe, Letícia, é porque eu tenho um problema renal. Eu descobri tem pouco tempo, porém o médico falou que eu não escapo de um transplante. Aí eu olhei para ele assim, super natural e falei, fica tranquilo. Quando você precisar, eu vou doar para você. Nossa. Aí ele falou para mim assim, sério? Eu falei, sim. Aí ele falou, mas não é assim tão fácil. É difícil. Eu falei, mas fica tranquilo. Já deu certo. Aí ele falou assim, não, se Deus quiser. Eu falei, se Deus quiser, não. Deus quer. E já deu certo. Olha só, então desde o início, quando você viu ele pesquisando sobre o tema, você já se colocou à disposição. Sim. Que desprendimento, né? É. É difícil ver hoje em dia isso acontecer, né, Ricardo? Bem difícil. As pessoas estão cada vez mais fechadas dentro de si, muito egoístas muitas vezes, não conseguem enxergar ali o problema do outro. E a Letícia não só enxergou o problema do Ricardo, como se colocou à disposição. Uma amizade difícil de encontrar hoje em dia. Concordo. E Letícia, quando você soube daquela questão, você então já se colocou à disposição, mas isso não aconteceu imediatamente, né? Até como o Ricardo comentou, não é tão simples assim. Não. Existem uma série de regrinhas que as pessoas precisam ter conhecimento e passar para que ela seja uma doadora para uma pessoa, né, Ricardo? Isso, tudo começa pelo tipo sanguíneo. E naquele primeiro momento, nem eu sabia o meu e nem ela sabia o dela, né? Aí, o primeiro passo foi fazer o exame de sangue, né? No caso, ela fez, a minha prima fez e uma amiga de trabalho, desculpa, uma amiga de trabalho fez também. E
fomos juntos levar para o médico, né, para abrir os exames. Aí ele olhou o primeiro, nada, olhou o segundo, nada. Quando olhou o terceiro, eu me lembro até hoje. Olha, esse daqui, olha, esse aqui é negativo. É que nem o seu, O negativo. O positivo. Desculpa, O positivo. Esse é O positivo, né? Aí foi aquela felicidade. Aí, e era o da Letícia que era compatível. Era o da Letícia, exatamente, era o da Letícia. Você estava junto na consulta, não? Tava junto. Então, é que assim, depois que eu falei pra ele que eu iria, ele não levou muita fé, né? Não colocou muita fé em mim. Ele começou a ir mais frequentemente. E quando chegou no momento que ele começou assim, uma vez por mês, eu comecei a frequentar as consultas com ele. Então, eu cheguei lá no médico dele e falei, doutor, eu quero ser doadora do Ricardo. Aí o médico falou assim pra ele, nossa, você conseguiu uma joia rara. Casa com essa mulher. Foi. Só que eu falei, não, doutor, já sou casada. Aí ele brincou e aí ele falou assim, mas não é fácil, tem que ver compatibilidade, o tipo de sangue, vocês não são parentes, tem tudo isso. Tá bom. Aí, quando foi se agravando mais, aí eu falei, o Ricardo, ele é muito sossegado, muito calmo. Aí eu falei, Ricardo, você vai esperar você cair na máquina para você descobrir qual é o seu tipo sanguíneo? Aí ele falou assim, mas eu nem sei. Aí eu falei, então pera aí que eu vou descobrir. Aí o que eu fiz? Fui lá nesses que você faz o exame particular e fiz o exame para descobrir o meu antes de todo mundo. E já cheguei sabendo que era O positivo. Aí entreguei meu exame bonitinho para ele levar, porque ele tem paciência de chegar até lá. E eu fui junto na consulta. E de todos que fizeram o exame, eu era compatível. Agora, você comentou que já era casada, até o médico brincou, né? Como é que foi a reação do seu esposo quando você se prontificou a doar um rim para um amigo? Quando eu conheci meu esposo, eu já tinha falado para o Ricardo que eu ia doar. Então, meu esposo já sabia que eu ia fazer isso se eu fosse compatível. Ele tinha medo. Ele não era contra, mas ele tinha medo. Ele falava assim para mim, em time que tá ganhando, a gente não se mexe. Então, você não tem nada. E você vai mexer em você. Eu tenho medo disso, eu vou causar algo em você. Eu falava, se eu tô fazendo algo bom, por que vai dar ruim para mim? Então, vamos sempre pensar coisas boas para dar tudo certo. Eu vou aproveitar esse momento para falar para o pessoal de casa o seguinte. Hoje, se a gente quiser ser um doador de rim, é preciso que a gente manifeste esse desejo para a nossa família, para os nossos familiares, né? Antigamente era colocado no RG, sou doador, ou você tinha que fazer uma declaração por escrito. Hoje em dia, a legislação exige apenas que a sua família saiba. Claro que existem alguns órgãos que podem ser doados em vida, como foi o caso aqui da Letícia, que doou o rim para o Ricardo, mas existem vários outros órgãos que possam ser utilizados quando a pessoa vem a falecer. E é a família quem vai saber se você tinha esse desejo de ser um doador ou não. Então, para você que está nos assistindo, se você quiser ser um doador de órgãos, manifeste esse desejo para a sua família, tá bom? E claro, você pode fazê-lo em vida, com o rim, com outros órgãos também. Acho que algumas outras coisas é possível doar em vida. Para você saber mais, pode acessar o site da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO. Vai aparecer aí para você. Seja, então, um doador, porque isso realmente pode salvar muitas vidas. Foi isso que aconteceu, né? Nesse momento de aperto ali, o Ricardo, então, já estava ali no consultório vendo essas possibilidades de transplante, viu que a Letícia era compatível, tinha o mesmo tipo sanguíneo, e foi assim que aconteceu, Ricardo? Isso. A partir do momento que ficou sabendo que é compatível, né, o mesmo sangue, né, aí começou os demais exames, né, que é de compatibilidade, né, e verificar, né, como você está bem de saúde, né, foram feitos vários outros exames. O que você pensava da ideia da Letícia, então, ter esse grau de desprendimento de doar um rim para você que não era nem parente dela? Eu fiquei muito feliz, muito surpreso, né, e sabendo que ela ia salvar a minha vida. E ela fez, então, chegou a doar um rim para você? Doou um rim para mim. Como é que foi esse pós-cirúrgico? Porque eu sei que quando a gente recebe algum órgão diferente assim, é preciso tomar, inclusive, alguns medicamentos para não rejeitar o órgão, né? Isto, né? Hoje, pelo resto da minha vida, eu vou tomar os imunossupressores, né? Nos horários, tudo certinho, tem que tomar, né?
tem que ter acompanhamento médico. No caso meu, eu estou indo a cada um mês, eu vou, faço todos os exames, a médica vê a dosagem do exame, do medicamento no meu organismo, ou ela aumenta ou ela diminui. Tem que ser tudo ali no ponto exato, porque senão o medicamento, se for muito, ele acaba prejudicando, acaba até causando rejeição. E se for menos, também dá rejeição. Tem que ser ali equilibrado. Por isso é importante essa frequência bem assídua ao médico para verificar esse nível, né? E tomar os medicamentos nos horários Certinho. Certinho. E para você, Letícia, como é que foi então o pós-cirúrgico, depois de ter feito essa cirurgia de doar um rim para o seu amigo? Foi tranquilo. Eu fiquei de repouso durante 14 dias. Foi muito tranquilo, não tive restrição a nada de alimentação. A coisa que eles pediram para mim nos primeiros meses foi que não tivesse contato, fizesse esporte com contato físico. E quando passou um mês eu tive uma consulta, retornei ao hospital. O médico falou para mim assim: Letícia, vai viver a vida. Você está perfeita. E, na verdade, esse processo todo envolveu a justiça também, né, Letícia? Vocês tiveram que passar por um processo para conseguir que você, que não seja nenhuma parente, pudesse doar o rim para o Ricardo. Sim. Quando a gente foi dar entrada no transplante, nós chegamos em um hospital e eles falaram que não poderia aceitar o nosso caso. Isso deixou a gente muito mal, porque como nós não sabíamos que teria outro hospital que aceitaria. Eles falaram: vocês não são casados, então vocês não conseguem. Se você quiser doar, você casa com ele. E aí, no dia a gente saiu super mal do hospital e eu falei assim para ele: se não tivesse uma outra alternativa, que eu iria me separar e eu casaria com ele. E aí, quando ele chegou na clínica no outro dia, ele contou para o pessoal da clínica e eles encaminharam a gente para o outro hospital e lá foi aceito. Mas com isso, a gente tinha que entrar com um processo jurídico. Até que caiu um anjo em nossas vidas novamente, que foi um advogado. Ele foi indicado pelo hospital e quando nós perguntamos o valor, ele falou que era só o valor das custas processuais, que ele não iria cobrar nenhum honorário, já que ele também era um transplantado. Olha só. Isso. E o caso dele era bem parecido com o nosso, só que o caso dele era um cunhado. Então, nós tivemos que entrar com um processo jurídico, porque nós, como não tínhamos parentesco nenhum, nós entramos, tivemos que escrever cartinha do próprio punho, fotos em redes sociais, porque nós tínhamos fotos de anos, então a gente tinha como provar. Eu tive que fazer uma declaração de órgãos no cartório, escrita do próprio punho também, e isso demorou, esse processo demorou um pouquinho, e a gente ficava muito apreensivo, porque poderia ser negado, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. O juiz aprovou. E esse transplante já tem quanto tempo, Ricardo? Já vai fazer 1 ano, dia 20 de julho. Queria que vocês deixassem um recado para o outro aí. Ricardo, falando ali, olhando nos olhos da Letícia, que recado você deixaria para ela, Ricardo, de amizade? Tá. Eu agradeço do fundo do meu coração a você, serei eternamente agradecido. Nunca mais vou esquecer desse gesto de amor que você fez na minha vida. Salvou a minha vida. Te amo. Ai, Rick. E você, Letícia, que recado você deixa para o Ricardo? Esse que se tornou um irmão seu, né? Que você doou a vida para ele, doando o seu rim também. Rick, imagina, que agradeço por você estar do meu lado. Tudo o que eu queria era que você deixasse de sobreviver para voltar a viver do meu lado. E quem te ama sou eu. Olha aí que linda história de amizade. Nesse dia especial que está completando 1 ano do seu transplante e é o Dia da Amizade, a gente põe esse programa no ar para mostrar que amizades assim verdadeiras ainda existem e ainda precisam se perpetuar, né? Que o exemplo de vocês seja seguido por muitos que estejam nos assistindo agora, que possam ter esse desprendimento que a Letícia teve em doar parte dela para salvar outras vidas. Obrigada pela participação de vocês, uma ótima noite e vida longa aos dois. Obrigada, viu? A gente que agradece. E você de casa também saiba mais sobre essa questão de transplante de órgãos. Outra questão que salva muitas vidas também é o transplante de sangue não, doação de sangue, transplante de medula óssea também. Gente, para pensar, talvez um ato simples pode salvar várias vidas. Seja você
um doador de vidas, um doador de esperança também. Assim como a Letícia doou vida e esperança para o Ricardo, você aí de casa pode ser essa fonte de esperança e vida para outra pessoa. A gente fica por aqui, viu? Uma ótima noite para você e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!